A gente vai falar aqui hoje sobre a diástase abdominal, que é aquele afastamento dos músculos retos abdominais e do tecido também conjuntivo na região da linha nigra ou alba, da barriga aqui do abdômen, causada aí por uma fraqueza do músculo abdominal. Para a gente entender mais sobre esse assunto, as causas, tratamentos, a gente vai falar agora com a fisioterapeuta, que é especialista nesse assunto, doutora Deise Dias. Tudo bom? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque é um assunto que afeta algumas mulheres. A gente viu algumas famosas que tiveram bebê recentemente falando sobre esse assunto. E aí surgem muitas dúvidas, né? É verdade. Tem gente que nunca ouviu falar, que tem um problema, mas não sabe identificar. Então, eu começo, doutora Deise, perguntando para você o que é a diástase. A gente, inclusive, tem uma cartelinha também, que à medida que ela for falando, a gente pode ir soltando. Isso, podemos associar. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, tratando e falando de um assunto tão relevante, né? Eu não falo só no sentido por ser algo que é o meu dia a dia, né, corriqueiro nas minhas pacientes, mas como você falou, é algo que ainda vem sendo falado bastante nos últimos tempos, né, tanto famosas, quanto também algumas pessoas ainda não têm ainda o conhecimento total, né? Acham que às vezes é somente um procedimento cirúrgico que tem correção e nem sempre é assim. Hoje o tratamento conservador vem sendo muito estudado, muito falado e com excelentes resultados. Então, respondendo sua pergunta, a diástase, o que é a diástase, né? É um afastamento, né, da musculatura abdominal. Geralmente acontece, né, a maior propensão é após o pós-parto. Hoje em dia, 60% das mulheres, né, tem uma correção dessa diástase com o tempo. Porém, uma grande maioria não tem essa mesma repercussão, então acabam evoluindo com algumas complicações disfuncionais. Tá certo. A gente está vendo ali a imagem, né, do que exemplifica bem o que é essa diástase. Então, na verdade, pode ser que você tenha a impressão de estar com a barriga um pouco mais saliente, nem só pela gordura abdominal, mas justamente por esse afastamento, ele dá essa impressão Durante a gravidez, nós temos, fisiológico, né? Eu sempre falo, a diástase é algo fisiológico, a mulher precisa ter uma diástase para ter o acolhimento desse bebê, é normal, né? O crescimento do útero. Isso. Algumas voltam com facilidade justamente, e outras não. Que é o que nós chamamos de diástase fisiológica e diástase patológica, né? O que acontece? Nós temos, como você falou, uma linha chamada linha alba, né? Essa estrutura, às vezes, ela tem uma disfunção anormal e isso, sim, gera uma dificuldade de algumas mulheres terem esse retorno mais rápido do que outras. E isso é necessário, tratamento, né? Isso, então, assim, quais os tratamentos hoje? As melhores opções no método conservador, não cirúrgico. Exercícios, né? Exercícios especializados e focados para essa musculatura. Esses músculos que promovem esse afastamento são os que nós chamamos aqueles músculos dos gominhos, né? Que é o popular, os retos. Mas uma reabilitação abdominal, principalmente de uma diástase patológica, principalmente, não é só em função dessas duas musculaturas, né? Precisamos ir mais além. Musculaturas profundas, né? Oblíquos, transverso do reto, é uma musculatura que faz parte de toda a faixa abdominal, que é o que nós chamamos, nós que somos conhecedores da área, nossa cinta natural. Tá certo. A gente tem uma segunda cartela que a gente vai colocar no ar agora para facilitar o entendimento de quem está em casa sobre os sintomas, né, dessa diástase abdominal. Visivelmente, a gente consegue ver, né, aquela saliência, mas tem outros sintomas, não é, Deise? Isso. Então, o que acontece em relação à confusão, às vezes, desses sintomas? Muitas mulheres, após o pós-parto, elas procuram procedimentos estéticos. É flacidez, é gordura, é estufamento, e sempre partem para essa área de início. Sendo que a maior parte não é esse a consequência, não é? Ela vem de fraqueza muscular. Então, assim, os procedimentos estéticos, eles vão agir na pele, não no músculo. Certo. Essa aproximação do músculo, nós só vamos conseguir realmente com exercícios focados nessa junção, então, nessa se você união. fizer uma cirurgia plástica para a pele, sem tratar o problema, na verdade, você está só maquiando justamente hoje em dia, até os cirurgiões plásticos, eles estão bem conscientes em relação a isso, inclusive até encaminhando
pacientes, porque o que acontece? A cirurgia plástica, ela, né, faz a aplicatura que nós chamamos, né, também na cirurgia plástica, dessa lesão, mas ela não trata, né, ela não trata função, ela não devolve tônus. Então, às vezes, até mulheres pós-parto, né, com o passar do tempo, que partem para abdominoplastia, né, e geralmente com a abdominoplastia é sempre necessário, sempre fazer a aplicatura, né, da correção da diástase, hérnias, que é outra complicação. O que acontece? Às vezes, após a abdominoplastia, a mulher tem relatos, eu tenho pacientes que eu faço o tratamento em relação ao meu abdômen, eu fiz a abdominoplastia, mas meu abdômen está alto. Por quê? Porque precisamos reposicionar essa musculatura, né? Certo. Tem que devolver tônus, força para ela. Tá, vamos botar de novo a cartelinha no ar? A cartelinha que é com os sintomas, né? Ainda. Isso. Então, a gente falou da saliência, que é o que é mais visível, né? Flacidez excessiva também na barriga, né? E a fraqueza abdominal. Temos a fraqueza abdominal. Outra coisa que confunde muito, né, na recuperação da diástase, abdominais para correção de diástase. Então, você tem que ter ponderar bastante isso. Porque o que acontece? Existem abdominais específicos, assim como existe contra também, que você pode exacerbar mais ainda essa diástase e alargar mais ainda. Olha isso, tem que ter realmente a orientação de um uma profissional. orientação, com certeza. Aí a gente tem mais uma cartela, Deise, falando sobre os tipos. Eu ia justamente perguntar isso. É um problema que só atinge mulheres no pós-parto? Ou outras pessoas podem sofrer também? A gente pode até colocar a outra cartelinha na tela? Pois não, Deise. Então, vamos lá. Ela comete, né, como nós comentamos, a maior parte pós-parto, né, mulheres, mas temos também pessoas que não tiveram partos e ainda não foram mães e têm relatos de diástase, inclusive homens. Isso temos que eu ia saber. casos reais de homens também. Pós-cirurgia bariátrica, viu? Também temos muitos casos, bastante, principalmente pessoas que perderam bastante peso, aquele efeito sanfona, temos bastante casos também, e alguns tipos de cirurgias abdominais. Também é possível. Então tá aí, ó, a gente está vendo na telinha alguns desses tipos. Isso, esses tipos, eles são muito recorrentes, né, na questão pós-parto. Porque acontece o quê? Existem vários tipos de barriga, como diz na pós-parto, né? Algumas mulheres, minha barriga está estufada, pochete. Outras têm aquela situação que a barriga como se ainda estivesse gestante, né? Que é algo que causa muito desconforto para a mulher. Eu me sinto que eu ainda estou grávida. E tudo isso é de acordo com a linha, né? Algumas mulheres têm um alargamento maior supraumbilical, outras umbilical e outras em todo a região da linha alba, que causa realmente aquela sensação de estou grávida, né? Certo. Realmente incomoda, é muito incômodo para algumas mulheres. E a gente também, eu lhe perguntar, a gente tem o tratamento cirúrgico, como você falou, que é mais para a questão da pele, mas o tratamento com o fisioterapeuta, ele pode ser feito até, se você está fazendo já o seu planejamento para engravidar, ele pode ser feito até antes? Tem um tratamento de prevenção? Temos um tratamento que é como eu te falei, é fisiológico, né? O corpo da mulher precisa, né, que ocorra essa diástase. Mas o que acontece, existem exercícios que eu posso reduzir um pouco mais, né, esse afastamento, tanto preventivo quanto também depois, porque acontece em muitos casos, às vezes a mulher relata, olha, eu não tinha nada, mas com o passar dos meses, meu bebê foi ficando maior e eu acabei percebendo que minha barriga foi ficando para frente. Como isso acontece? A mulher, às vezes, vai pegar o bebê, o que acontece? O que nós chamamos de aumento da pressão intraabdominal, né? Então, como você não tem aquela musculatura fortalecida para receber aquela pressão, o peso das vísceras, né? O que acontece? Você vai indo aquela protusão para frente, né? O que nós chamamos, acaba que a mulher, às vezes, em alguns exercícios inadequados na academia, também acaba, como ela não tem competência abdominal para manter, né, os músculos estão fracos, o que acontece? Tem essa questão da protusão para frente, né, do abdômen. E eu lendo em relação a esse assunto, e realmente tem gente que assim, é meu abdômen, então eu vou fazer aqui umas abdominais para melhorar. E eu li que isso às vezes tem efeito contrário. Né, que pode acabar piorando. Né? Mas tem algum exercício que a gente pode praticar que realmente Qual uma indicação que é o que eu sempre passo para as minhas pacientes? Quem já retornou à atividade física? Detalhe,
não precisa tirar atividade física, só que sim, faça com orientação, pergunte ao seu personal ou então à sua fisioterapeuta exercícios adequados para aquele momento que você está agora. Um tratamento de diástase, ele não deve ser voltado como receita de bolo, ele é muito individual. Né? Cada mulher responde de um jeito, localizações são diferentes. Existem as que nós chamamos de disfunções, né, pélvicas também, que nem sempre a diástase ela não está só relacionada ao abdômen, mas sim à pelve. A mulher tem toda uma alteração postural. Porque o que acontece, existe toda uma... A musculatura dela é toda alargada, é toda modificada, fatores hormonais. Então, assim, é realmente um tratamento global. Mas existem, sim, exercícios específicos que você pode tanto prevenir, quanto também não exacerbar essa diástase. Tá certo. Deise, a gente tem uma foto, vamos mostrar a última foto, que é do antes e depois, né? Do tratamento antes, né? Da situação antes e depois, no caso, né? No caso de uma cirurgia. Essa imagem é no caso que é feito ali como se o que nós chamamos de plicatura, né? Que no caso é o cirurgião plástico, ou então o cirurgião abdominal, que tem como esse tratamento. Mas nós temos também, isso um caso de uma mulher que teve já um caso de correção cirúrgica, mas nós temos boas evoluções com tratamento conservador, viu? Bastante mesmo, hoje, graças a Deus, tem muitas mulheres que estão tendo esse conhecimento, né? Fiquei muito feliz, assim, saber vocês divulgando isso, porque é algo que ainda precisa ser, e é que as mulheres precisam saber, porque mexe com saúde, autoestima, o cuidado que a mulher vai ter com o bebê, né? Porque isso atrapalha toda tudo a reflete, vida. né? Tudo reflete. Com tudo. Mexe com tudo. Deise, adorei a nossa conversa. Eu mesmo Obrigada. Tive muitas dúvidas em relação ao assunto. Certo. Volte sempre, a casa é sua. Vamos continuar aí. Quem sabe falar um pouquinho mais sobre exercícios diários, domiciliares para diástase em casa. A diástase é um mundo, viu? Precisa ser explorada. Obrigada, tá? Obrigada também pelo convite. A gente adorou receber Obrigada. você.